bem. Eu lembro na Semana da Ciência e Tecnologia, foi a Semana da Ciência e Tecnologia, eu acho que foi de 2008 ou 2009, teve bastante coisa sobre evolução, Darwin. São 50 anos. Foi isso, não foi? 2008. 2008, então foi isso, obrigado. Foi 2008. Eu me lembro que eu assisti uns seriados interessantes na Casa de Cultura, que tem ali perto do Porto, né? Aquele Centro de Cultura, Centro Cidadão de Cultura. Teve uma série de palestras interessantes sobre teoria das espécies, né? E eu lembro que teve uma palestra muito boa de um cara da Universidade Southampton. Era um programa da BBC, então o que o cara colocava que justamente que o Darwin sempre procurou era o elo perdido. Ele sempre procurou aquele objeto, aquele elo que a partir dele todas as espécies daí foram evoluindo. Então, estou só colocando isso, Darwin, porque apesar as chances, eu acho que até talvez ele tenha colocado depois. Mas assim, no fundo, o pensamento de Darwin, apesar de ser um pensamento de construir a diversidade, né, a evolução das espécies, eu acho que no fundo tinha um quê de reducionista, de buscar aquela teoria com um mínimo de parâmetros a partir da qual você gera tudo. Estou só colocando isso em função do que eu aprendi naquela palestra. É a chamada árvore da vida, que você vai fazendo. Mas, eu acho que tem dois tipos de colocações. Uma teoria altamente preditiva, através de uma minimização de parâmetros, e você faz uma teoria preditiva, a supercorda, só que tem um parâmetro, e daí, a partir daí você faz uma teoria preditiva. A outra seria o seguinte: eu não estou interessado em teoria preditiva, entre elas seria a mecânica quântica, onde eu estou querendo tratar uma teoria evolutiva. E nessa teoria evolutiva, de alguma maneira, na sua lagrangiana, tem que aparecer o conceito de chance. Então, uma das maneiras de aparecer o conceito de chance é uma pluralidade de parâmetros. Sem dúvida, um parâmetro você. Mas aí tá, do ponto de vista, eu estou entendendo, do ponto de vista, aí é uma questão de filosofia mesmo. Do ponto de vista da epistemologia, tudo bem. Se você tem a gente em física hoje, a cabeça da gente pensa um pouco assim, se você tem pluralidade de parâmetros para reproduzir diversidade, você já diz, então eu tenho uma teoria efetiva. A gente está sempre assim buscando aquela teoria que realmente seja mínima. E aí, à medida que você, de uma teoria fundamental, gera teorias efetivas, essas teorias efetivas, no caso da teoria eletrofrágil que vamos mostrar agora, da onde é que sai a constante de Fermi, né? Só para lembrar aqui a vocês, eu queria colocar aqui para vocês os vértices, né? Eu tenho eles aqui, deixa eu anotei, por exemplo, se a gente olhar para a teoria eletrofrágil, a gente vai ver o seguinte: a gente começa com os parâmetros, as constantes de acoplamento de Gates são G e G'. Aí, trabalhando lá no início do curso, na questão do neutrino, do neutrino como o objeto definidor do que não é fóton e do que é fóton, a gente partiu daqui e a gente chegou a duas normas, reparametrizou isso aqui. A gente chegou a uma constante de acoplamento E e θ. Na teoria eletrofrágil, a gente passa das constantes de acoplamento de Gauge, G e G', para a constante de acoplamento que a gente vai interpretar como a carga elétrica para o ângulo de Weinberg, né? A carga elétrica ela acaba saindo como sendo o G e o seno do θ de Weinberg. E aqui a gente lembra o seguinte: a tangente do ângulo de Weinberg, a gente viu lá, né? É G sobre G'. Então, quer dizer, eu defino o ângulo de Weinberg como sendo a tangente G' sobre G, perdão. G' sobre G. Então, a partir dos dois parâmetros de Gauge, das duas constantes de acoplamento de Gauge, eu defino uma nova, quer dizer, eu reparametrizo a teoria em termos do ângulo de Weinberg. E, conhecendo o ângulo de Weinberg, e claro, que depende de G e G', e conhecendo G, a gente chama de carga elétrica. Então, a gente sai dessa parametrização e vai para a parametrização da carga elétrica e do ângulo de Weinberg. Então, sai dessas duas constantes de acoplamento e passa a trabalhar com essas duas constantes de acoplamento aqui. E aí, né, quer dizer, a gente pode até escrever aqui o seno do θ dado, se a gente fizer o cálculo aí, a gente vê o seno do ângulo de Weinberg é
G' sobre a raiz quadrada de G2 mais G' ao quadrado. E o cosseno do ângulo revértice. Terminando seno ao quadrado, né? É G sobre a raiz quadrada de G2 mais G' ao quadrado. Então, ou seja, a gente sai das constantes de acoplamento G e G' e vai para E e θ. E aí a gente tira uma novidade. Essa constante de acoplamento de Fermi. A gente mostra que a constante de acoplamento de Fermi das interações fracas, ela dá raiz de 2 sobre 8 G2 sobre a massa do W ao quadrado. Mas a massa do W ao quadrado, ela também sai dos parâmetros, a massa do W, ela sai da constante de acoplamento de Gauge e do valor esperado do vácuo Higgs. Nós já tínhamos visto. Então, a gente sabe que essa massa do W aqui, né, ela é G2, V2 sobre 4, onde V2 é menos 2 N2 sobre lambda. São os parâmetros do potencial de Higgs, né? O potencial de Higgs tem aquele parâmetro N2 que é negativo e tem a constante de acoplamento 4. Isso te dá o valor esperado no vácuo do Higgs. V, na verdade, é V2, né? Então tá aqui, eu sei que N, então meu V é raiz quadrada, né, de menos 2 N2 sobre lambda. Os parâmetros N2 e parâmetros lambda. Aqui entra a constante de acoplamento de Gauge. Então a gente pode escrever, quer dizer, na verdade a gente pode escrever isso aqui, né? Como sendo G2, V2 sobre 4, esse G2 cancela com esse G2, então vai ficar raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre V ao quadrado. Então a gente começa a ver o seguinte, que a constante de acoplamento de Fermi, que Fermi usava como sendo uma constante de acoplamento fundamental, ela já naquela visão, ela era uma constante de acoplamento fundamental quando ele introduziu a teoria fraca, né? A teoria do decaimento beta em 1933. Ele calcula o decaimento do muon, ele vê que essa constante de acoplamento é universal nos processos do muon, nos processos do elétron. E aí, depois a gente começa a ver, não, esse parâmetro aqui é redundante, essa constante de acoplamento é redundante. Na verdade, essa constante de acoplamento pode ser obtida em termos de uma teoria mais fundamental. Então, às vezes, a gente também, quer dizer, a gente parte um pouco desse pressuposto. A teoria mais fundamental é a teoria mais simples e a teoria que vai tendo já um número maior de parâmetros é a teoria efetiva. Então, a teoria de Fermi, né, ela já é uma teoria efetiva onde a massa do W, quer dizer, o fato da constante de acoplamento ter uma dimensão de massa, já está mostrando que aquela constante de acoplamento não é tão fundamental. Ela já traz uma massa ali dentro. Qual é a origem dessa massa? Uma constante de acoplamento bem fundamental, a gente espera que ela seja adimensional. Ela não depende de nenhuma escala, como, por exemplo, é o caso da constante de acoplamento de Gauge. G e G' são adimensionais. O R é adimensional. Então, a gente espera que uma teoria que seja mais fundamental, ela tenha constantes de acoplamento mais limpas, né? A gravitação é complicadíssima, né? Newton metro quadrado por quilograma, a constante de Newton, né? De 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Então, é uma constante de acoplamento super cheia de dimensões. Então, isso aí deve estar indicando, bom, a gravitação, do ponto de vista fundamental, é algo muito mais complicado, porque ela chega a nós com todas essas dimensões, esses parâmetros dimensionais. Isso deve estar indicando que tem uma teoria muito mais simples, assim, muito mais profunda por trás disso tudo. Então, eu acho que é uma questão assim, um pouco de visão. Quer dizer, aquilo que é uma teoria... Agora a gente sabe, a teoria eletrofrágil não é uma teoria fundamental, tem 17 parâmetros. Certamente tem uma teoria mais fundamental. Por que eles dizem que tem 19 parâmetros? Oi? 19 parâmetros é o modelo padrão. E se você colocar o modelo padrão, você vai introduzir o SO3. Aí, quando você introduzir o SO3, você vai introduzir a constante de acoplamento forte e vai introduzir o ângulo θ do CP forte. Quer dizer, o modelo padrão, você vê, tudo está no setor eletrofrágil. São 17 parâmetros do setor eletrofrágil, mas, vamos dizer, do setor forte, nós vamos ter a constante de acoplamento forte, vamos chamar assim de G strong, constante de acoplamento, vamos dizer assim, de cor, é o SO3, e o θ
do CP, da violação do CP forte. Então aqui eu tenho dois parâmetros que vêm da QCD. Então o meu modelo padrão, ele deve ter 19 parámetros. Isso também se eu acreditar que existe CP forte. Essa é uma discussão. Eu posso também não colocar o θ, né? Quer dizer, colocar no lagrangiano da QCD, aquele termo que é θ traço do F mini, F tio mini. Tem esse termo aqui, né? Esse termo aí provoca a violação do CP. Esse termo provoca a violação do CP no setor forte. E é uma violação não Do perturbativa. P também não? Só Oi? Do P também ou só CP? Do P. Na verdade, ele viola P. Ele viola CP porque ele viola P. E aí ele viola T. Então, se você introduzir o parâmetro θ, né, que está ligado ao momento de dipolo elétrico do nêutron, que é um parâmetro muito pequenininho, então você diz que o modelo padrão tem 19 parámetros, mas a teoria eletrofrágil são 17. Tá? Então, isso basicamente é a teoria eletrofrágil. Eu só vou colocar para vocês aqui os acoplamentos importantes, que é bom, assim, às vezes o cara vai... Ninguém está interessado, acho que fazer tese em teoria eletrofrágil, mas às vezes você vai assistir um seminário, o cara coloca, olha, esses acoplamentos, esses aqui. Então, eu selecionei aqui para vocês esses acoplamentos. Opa, acho que eu botei todos os acoplamentos da teoria eletrofrágil. Os acoplamentos, vou escrever aqui, os vértices, né? Para a gente saber, os processos são governados por que constantes de acoplamento. Então, claro, tem que falar aqui. Então, lembrar que a gente pode trabalhar com G e G' ou com E e θ, né? Tanto faz. Então, na teoria eletrofrágil, a gente tem o quê? A gente tem o nosso setor de, vamos colocar aqui, nós temos o nosso setor de bósons, então nós temos, né, o W mais menos, vou colocar aqui, né, tem o W mais, W menos, tem o C0 e temos o fóton, setor de gate. Depois no setor de Higgs, o setor de gate, ele vai junto com o setor de Higgs. Então, temos aqui o H, nosso Higgs neutro, né? Depois, nós temos aqui o setor de leptons, então nós vamos ter o lepton, vamos dizer, um certo lepton carregado, pode ser elétron, mu ou tal, e o neutrino correspondente. E depois nós temos as famílias de quarks. Nós temos os quarks que a gente chama de P, os 3 quarks superiores, 1, 2, 3, e os 3 quarks inferiores, 1, 2, 3. Então, isso, vamos dizer assim, é o espectro de campos, né, do modelo padrão, na teoria eletrofrágil. Aí a gente sabe, isso aqui é o setor de Young-Mills, então os Ws, os bósons de gate podem auto-interagir. Então nós temos o acoplamento cúbico, nós podemos ter, botar assim, então nós vamos poder ter um vértice em que W mais, W menos e o fóton interagem. A gente já falou sobre isso aqui, é aquele termo que é não mínimo, a gente falou aqui a origem desse termo não mínimo, que produz o momento de dipolo magnético correto do W. Então nós temos essa interação, W mais, W menos, eles são carregados, eles podem interagir com o fóton. E aí a constante de acoplamento que aparece aqui é um acoplamento eletromagnético. Então a constante de acoplamento, vamos dizer assim, a amplitude dessa interação é a constante de acoplamento eletromagnético, é o E. É dúvida ou relaxamento? Alguma dúvida aí? Alguma coisa assim, né? Depois nós podemos ter, aí do setor puramente fraco, nós podemos ter a interação dos Ws com o Z0. Nós podemos ter esse vértice. Estou colocando os vértices diretos, claro que depois tem processos virtuais, né? Então eu tenho W mais, W menos e Z0. Então aqui tem o Z0. Esse vértice aqui é um vértice fraco. A interação, a amplitude dessa interação é o G cosseno de θ. Então essa interação, ela já vai com G cosseno de θ. Então esses são os trivértices. Então eu tenho W mais, o fóton, claro, nessa teoria o fóton não auto-interage. Então não tem trivértice de fótons. Eu tenho W mais, W menos, são carregados, eles podem trocar fótons ou podem trocar Z0. A troca de fótons vai exatamente com o acoplamento eletromagnético e a troca de Z0 vai através das constantes de acoplamento. Né? Depois nós podemos ter os quadrivértices. Então a gente pode ter agora, por exemplo, né? W mais, W menos. Aí aqui vai aparecer um vértice tipo daquele escalar. W mais, W menos
fóton. Vou botar assim, gama, vou chamar de gama. Fóton. Então eu posso ter esse acoplamento aqui, é um acoplamento eletromagnético, então é um acoplamento tipo acoplamento mínimo, né, na interação de partículas vetoriais com fóton. Então esse acoplamento aqui vai com E2. A função de acoplamento é 2, tá? Tá certo. Depois eu posso ter um quadro vértice em que dois Ws interagem com dois E0. Eu posso ter aqui a mesma coisa. Então eu vou ter um acoplamento agora. Esse acoplamento é fraco. É W mais, W menos, Z0, Z0. Então esse acoplamento aqui é fraco e a constante de acoplamento dele é G2 cosseno ao quadrado de θ. Então esse seria o outro vértice. E aí nós temos o último vértice, que é os 4 Ws interagindo entre si. Eu posso aqui agora, deixa eu botar aqui. Posso ter um quadro vértice que vai ser os 4 Ws. E a partir desses vértices aqui, a gente monta todos os nossos gráficos de Feynman. Então aqui a gente vai ter W mais, W menos, W mais. Então é o vértice W mais, W menos duas vezes. Então esse vértice aqui, ele dá para nós G2. Então, por exemplo, esse vértice aqui é um pouco mais intenso do que essa interação. Porque essa interação vai com G2 e essa interação vai com cosseno ao quadrado de θ. Então diminui um pouco, né? Essa interação aqui vai com a corrente cartesiana. Muito bem. Agora, então, isso aí é o setor de gate. Então a gente só pode ter essas interações entre os bósons vetoriais intermediários, né, lá na teoria de Salan-Baixo. Agora vamos passar para o setor, por exemplo, a interação Higgs-campos de gate. O Higgs, não, quer dizer, o fóton é sem massa. Se o fóton é sem massa, ele não tem interação direta com o Higgs. Então o Higgs vai ter interação direta com W mais, W menos e com o Z0. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu procurar aqui tudo que tem Higgs. Então nós vamos ter um vértice assim, ó. E aqui eu vou botar, vamos chamar o Higgs, vou chamar o Higgs assim, dessa linha traçada. Então isso aqui é o Higgs. Aqui é o W+. Então nós temos um vértice W+, W menos Higgs. E vem, claro, do acoplamento mínimo, né? Vem daquele acoplamento que a gente tem a derivada, o Higgs é um dublete e ele se acopla minimamente com os campos de gate de SO2 e com o campo de gate de 1. Então, o acoplamento do Higgs está aqui. Esse acoplamento aqui do Higgs, ele tem, a constante de acoplamento dele é essa aqui, G. E a massa do nada. Ele é um acoplamento que tem dimensão. Ele é um acoplamento, esse aqui não tem dimensão 1, 3, 3 e 1, 4. Então, a constante de acoplamento que tem dimensão de massa é uma constante de acoplamento super renormalizada. Então, nós temos o acoplamento do Higgs com 2 Ws, e depois podemos ter também o acoplamento do Higgs com 2 Z0. O Z0 também. O Z0 ganha massa. Então, é claro que ele tem que se acoplar ao Higgs. Quem não tem massa não pode se acoplar ao Higgs. W mais, Z0. Então, nós temos esse vértice cúbico. Z0, Z0, Higgs. E a constante de acoplamento dele é a constante de acoplamento G, a massa do Z, sobre o cosseno de θ. Isso tudo sai automaticamente, tá? A gente só substitui lá. Quando tem aqui a gente pode sempre substituir as constantes em termos das massas, dos θ. Então isso aqui tudo sai naturalmente lá do Lagrangiano e da quebra espontânea de simetria. Então temos esses acoplamentos. Agora, o Higgs pode também se acoplar, ele tem acoplamento, né? Se você a gente olhar para a derivada covariante, a gente tem aquele termo que é BMA, sigma A sobre 2, atuando no dublete de Higgs, né? Vamos chamar aqui no φ, e esse termo cruza. E aí a gente tem BMA, e aí esse termo cruza com esse aqui, BMB, sigma B sobre 2, Higgs, que dá, né?
Então a gente tem um acoplamento que vai ter 2 Higgs com 2 bósons. Então a gente vai ter um acoplamento com 2 Higgs também. Não é só um Higgs que vai se acoplar. Então eu posso ter esse vértice aqui. Deixa eu ver aqui. Vou procurar aqui. Então eu vou ter esse vértice aqui que vai ser. Aqui. W+, botar assim, então vai ter um vértice assim. Então vamos ter esse vértice aqui. Vai ter W+, W-, Higgs, Higgs. Então, qual é o acoplamento aqui? W+, W-, Higgs, Higgs é o acoplamento, é G2 sobre 2. Não está G2, não precisa nem botar o fator no meio, G2. Então, ele tem um acoplamento de gate aqui. Depois, nós podemos ter também 2 E0 com 2 Higgs. Z0, Higgs, Higgs. Então, G2 sobre cosseno ao quadrado de θ. Então, por exemplo, esse acoplamento aqui é mais intenso do que esse, porque tem esse cosseno ao quadrado no denominador. Então, isso aqui dá um número maior do que G2. Então, esses são os acoplamentos, né, do Higgs. Aí se fizer bem a pergunta, o que os cientistas fizeram? Pega ali aquele primeiro, o Higgs com W+. É um acoplamento bastante visível, trilevel. Assim, quer dizer, você tem o W+, que é uma coisa bastante conhecida, assim, dentro do laboratório, interagindo com o Higgs, diretamente. Uma interação bastante forte. Entende-se? Então, quer dizer, se o Higgs é uma partícula tão. Partícula Deus, que vocês falam, né? É Deus que vocês falam, né? Eu não. Deus para mim só lá. Fala aí. Mas por que Deus não aparece por ali? Porque o Higgs vai aparecer uma coisa muito estranha. Entendeu? O decaimento dele no laboratório sem 2 fótons. Em 2 fótons. Por que não seria muito mais fácil de lá, o nome de Jesus Cristo, ele falar, aparece, vem. O Higgs decai também em 2 E0. Isso. Ele só não tem a interação direta com o fóton. A interação com o fóton é via processo virtual. Sim. Tá? Então, sempre que tem um fóton na jogada. Certo? Ali, nesses casos, aí seria estou falando com aquele primeiro ali com carga. Sei. Bastante, né, finalizada. Por que aquele ali não seria o primeiro para você ver, cara, o Higgs, eu vejo 50 mil Higgs. Não, mas bom, a questão é a seguinte, né? Porque, na verdade, você não vai ver o Higgs. Você vai entender, o que você tem que entender do modelo da teoria eletrofrágil é como o Higgs decai. Que é uma partícula estável, obviamente, então ele decai. Então, como ele decai? Quais são os sinais mais fáceis de você detectar de você perceber num detector? Então, quer dizer, quando você constrói os detectores do Atlas, do CMS, vamos dizer assim, a geometria do detector, o detector não é só para detectar, ele já vai ser concebido de uma tal maneira que ele possa mais facilmente identificar certos processos de decaimento do que outros. Então, o canal que se escolheu foi, por exemplo, o canal Z0. O Z0 é um pouco mais macio, né, do que o W+, um pouquinho mais macio, mas o canal do fóton é um canal que se entende que é mais fácil. Esse é o gráfico ali dos dois? De que? Do fóton do Z0? Por exemplo, se você pegar... Como é que foi medido o Higgs? Para você tiver, vamos dizer, você tem o Higgs aqui. Então, o Higgs pode se acoplar com o loop de elétron, um loop fermiônico. Esse loop fermiônico aqui pode decair, por exemplo, em fóton. Eu não dei esses vértices do setor fermiônico, dos quartos elétrons. Né? No LHC, na verdade, né, o que é mais provável, quer dizer, o Higgs se acoplar com quarks. Quark e antiquark, você tem um loop de quark e antiquark, porque você produz quark lá, né? E aí esses quarks emitem, né, esses fótons. Então, o que você vai buscar é o seguinte: você tem a teoria, aí você faz a fenomenologia. Você vai estudar quais são os processos mais viáveis, mais fáceis de serem medidos. Porque tem toda uma questão experimental de
background, que você é difícil às vezes você isolar certas partículas, mas não é tão difícil isolar outras. Então você vai procurar, você vai já desenhar o teu detector de acordo com a tua teoria, para você ver, desse detector vai ser mais fácil eu medir, por exemplo, a correlação de fótons que podem ser provenientes do decaimento do Higgs, do que, por exemplo, encontrar o decaimento que o Higgs, claro, ele pode decair também em W+, W-. Hoje a gente sabe que já esse ano mediu um outro decaimento do Higgs, que é nos leptons, Higgs decaindo em tal mais, tal menos. Então, você tem que também saber o que você vai medir. Não é que você vai medir qualquer coisa. A teoria te dá muitas possibilidades de decaimento, mas você tem que ver desses decaimentos possíveis, quais são aqueles que são mais fáceis de serem detectados. Aí muita gente vai discutir com o fenomenologista. Ele tem uma história. O que a gente discute aqui com o teórico, assim, não paguei, isso aqui não pode pagar. Por que você não faz um estudo do decaimento do Higgs que não tenha lucro envolvido? Certo. Que não tenha lucro envolvido. O problema Você poderia pensar. E que não tenha, quer dizer, um respaldo contra ele leva. Então, aquele ali, aquele W, o primeiro lá, tem partícula carregada, isso aí, se você usar também sair, ele estaria com partículas carregadas, quer dizer, partículas carregadas é uma coisa muito fácil. Mas aí que está, olha, você tem que pensar o seguinte, as partículas carregadas, elas interagem muito. Então, do ponto de vista experimental, não é tão fácil você isolar e ter certeza que esse W+, e o W decai muito rápido também. O fóton é estável. Então, se o Higgs decai em fóton, o fóton vai. Mas se o Higgs decai no W, esse W decai imediatamente. Ele pode decair em leptons, né? Ele pode decair num W+, num elétron, num positron, pode decair no positron, no fóton e, sei lá, numa outra partícula neutra. Então, é difícil você também isolar esse decaimento, assim, eu quero que o meu Higgs decaia em W+, W-. Ótimo, mas você tem que ter muito controle de que você vai ter acesso a esse W+, e W- que estão vindo exatamente do decaimento do Higgs. O fóton, como é neutro, é difícil também você controlar o background de fóton, mas como o fóton é neutro, ele tem uma durabilidade. Você detectar uma partícula, o Higgs já decai rápido, ele decai em W+, W-. Esse W decai rápido também, quer dizer, o que sobra para você não é o W, é o jato de férmions que esse W vai emitir. Hoje, quer dizer, os decaimentos que a gente usa hoje, que a gente sabe que o Higgs decai, quer dizer, o Higgs, quando foi anunciado em 2012, ele foi anunciado por 2 fótons e um Z0, os 2 decaimentos. Hoje, o que se tem depois no Run 2, nessa segunda rodada do LHC, é Higgs decaindo em W+, W-, ou em tal mais, tal menos. Higgs decaindo em tal mais, tal menos. Higgs decaindo em 4 férmions. Bom, o que eu sei é que os mais importantes foram esses, além dos 2 primeiros, né? Que era o Higgs decaindo em 2 fótons e o Higgs decaindo em Z0, o Z0 star. O Z0 star é o Z0, o Z0 virtual que decai. Então, esses foram os decaimentos de 2012, o primeiro run. Agora a gente já tem outros modos de decaimento. Mas podia mostrar que é um loop? Isso aqui é gráfico de loop. Então, como é que fica um loop só? Você vai ter o Higgs aqui, nós estamos decaindo em tal mais, tal menos, né? Então a gente vai ter, o Higgs vai se acoplar com os férmions, tá? Vamos colocar assim, o Higgs se acopla com Z0. Esse vértice aqui, Higgs é 0, Z0. E aí, o Z0, tá? Ele se acopla com os quarks, porque acoplamento de gate. Opa! Isso, vamos ter que colocar. Como é que eu vou colocar o férmion? Vou colocar o férmion assim. Espera aí, isso aqui é Z0, vamos fazer assim. Então eu formei esse gráfico aqui, o Higgs, formando um loop virtual de Z0 com Z0.
Agora, o Z0, não botei aqui ainda, né, mas os bósons, quer dizer, a gente tem os acoplamentos de gate, né, do setor de fótons, né, do setor de elétrons. Então, nós temos aquela estrutura que é assim, Q elétron barrado, gama mi, mi, Q elétron. Então, aqui tem campo de gate. Então, um campo de gate pode se acoplar aqui, que tem um fóton. O fóton se acopla com Q mais, com carga mais, carga menos. Então, eu posso colocar aqui esse Z0 agora, né? Não, esse aqui não é o fóton, que aqui o Z0 não interage com o fóton, como vocês estão vendo aqui, nós não temos vértice de Z0 com o fóton. O fóton só interage onde ele vê a carga, geralmente aqui. Então aqui nós vamos chamar o quarto, vamos fazer o quarto esse aqui pode ser, então, aqui eu tenho, então, esse Z0 e Z0, que eu botei, então, um acoplamento, então eu posso fazer assim, tá? Podia ficar mais bonitinho. Posso fazer assim, só para melhorar a geometria. Então aqui é o Higgs, vai Z0, Z0, aqui eu tenho um vértice de Z0, por exemplo, tal mais, tal menos, aí tal menos se propaga até tal mais e aqui tem tal menos. Então, por exemplo, esse gráfico aqui está te dando o decaimento do Higgs em 2 taus, aquele decaimento lá. Tá? Então, mas você tem esse vértice direto só. Você não poderia, por exemplo, o fóton se acopla com tal mais, tal menos, mas você não teria um vértice que te liga o Higgs com o fóton. Seria um gráfico a 2 loops, por exemplo. Então, o que a gente está... Dentro do quarto ferro. Esse aqui é uma outra coisa. Você pode ter isso aqui também. Olha. Pois não. Sem intervenção, né? Fala. Um dos motivos de você não investigar no cérebro, por exemplo, se o decaimento não dá por mais e dá por menos, Certo. para colocar, Sim. um processo ali mais simples a princípio, né? Isso. É que aqueles dois, eles andam muito pouco no detector. Isso. Exato. Então o detector ele é imenso. Eles caem muito rápido, Ele é muito rápido. Isso. Eles andam muito pouco. Já o fóton, Isso. muito embora venha desse decaimento de grupo, ele vai embora. Pois é, o fóton aciona algum barulhinho. ele tem, exatamente, ele tem bastante estabilidade. O problema dos dados é que eles são muito instáveis. Então, quer dizer, o decaimento do Higgs decai no dado, mas o dado decai imediatamente, o dado decai em lepton, neutrino. Então, isso eu acho que é o que o Sérgio está falando. Ele anda muito pouco no detector, ele decai muito rápido. Então, é mais fácil você segurar o sinal, por exemplo, de fótons. Agora, claro, não é qualquer fóton. Você tem que ter certeza que esses fótons têm uma certa correlação. Quando você faz um estudo do decaimento, usando as regras de Feynman, calculando a amplitude de probabilidade, calculando o que a gente chama de decay rate, então você vai ver exatamente qual é a correlação angular desses dois fótons que saem do Higgs. E aí esses fótons, eles são perenes, porque eles são fótons que eles podem até interagir, mas eles são neutros, eles interagem menos, eles podem sofrer, assim, processo de espalhamento côncavo, com carga, mas você tem como, aí entra a simulação, você tem como fazer a simulação e reconstituir o evento e ver que esses fótons detectados são os fótons que vieram do decaimento do Higgs. Esse é o procedimento. Por exemplo, eu uma vez, eu fui traído por uma namorada, sabe? Sei. E daí ela disse, não, eu vou te trair. Daí ela começava, você me viu ele em cima de mim? Eu não vi. Mas pelos trejeitos dava para ver que eu fui traído. Entendi, sei. Processo virtual. Se eu tivesse ali com um H, com W mais ou menos, eu estou vendo em cima da partícula, que é o primeiro. Esses de loop, você constrói um loop, você constrói uma coisa, não vou tentar. Tem muita discussão que é delicada e me foge do meu... Você está levantando a questão. Você, por aqui, você não pode dizer, você sente que foi traído, mas lá, se está lá em cima, está em cima dela. Aí, se você tiver uma coisa que está em cima dela, daí você foi traído. Essa foi máxima, né? Não tem sentir traído apenas. Entendi. Então, vamos ver. Se eu pudesse fazer do quarto ferro, vamos ver aqui do quarto ferro que você poderia desenhar aqui. Você teria, vamos dizer assim, um Higgs, vamos colocar
Tá certo. Quer dizer, o que a gente deveria ter, botar aqui, vamos dizer assim, o elétron com o seu antineutrino, o mu, ou o elétron também, elétron, ou então o pósitron com o neutrino do elétron. Quer dizer, se a gente tivesse um processo desse tipo, o elétron com o então tá, eu poderia pensar numa coisa assim, X. Processo, esse acoplamento, quer dizer, se a gente quiser colocar isso aqui, esse vértice aqui é um vértice, está certo, terminou, eu teria que ter dois férmions, tá? Dois férmions nunca se acoplam com dois campos de gauge. Portanto, se esse processo vai ser de um loop ou de dois, mas pode ser que seja um loop, quer dizer, esse cara decai com o tempo. Poderia decair do W+, W-, poderia fazer W+, ou W-, né? Pode cair um elétron, eu teria um vértice W, elétron, neutrino do elétron. Isso. Eu posso ter isso aqui, poderia ter algo assim. A gente pode colocar isso aqui. Tá, vamos estar. Então isso aqui vai ser I, vamos ser W+, W-, seria bom reproduzir. Aqui eu teria, aqui, aqui algo assim. Nós temos esse vértice Z0 com dois Ws, né? Temos aqui o vértice Z0 com dois Ws, está certo. Então aqui eu teria Z0, W, tá? Esse W aqui, esse W aqui, depois esse W pode decair, tá certo? Algo assim. Por exemplo, eu poderia ter alguma coisa assim. Eu tenho aqui o Higgs, aqui eu produzo W+, W-. Posso produzir W+, W-. W+, aqui, W+, Z0. Então aqui eu teria Higgs, aqui eu teria W+, W-. Aí esse W+ se propaga aqui, tem um W-. Tá? Aí aqui eu vou ter um outro W-, aqui um Z0. Não, vai se acoplar W- Z0, isso aqui é um W+. W-, W+, Z0, esse vértice aqui. Tem esse vértice aqui, deixa eu botar aqui mais nítido isso. Então, bem, o Higgs, tá? Ele aqui se acopla com esse par, W+, W-, foi esse acoplamento aqui. Tá aqui. Aí o propagador é W+, né? O W+ se propaga, vamos fazer, a propagação é W+, W-, tá? Sempre tem que conservar a carga, então mais, menos, zero. Mais, menos, mais, zero. Então Z0. Aí aqui o Z0 se propaga ao Z0. Esse W- aqui se propaga com W+, e aqui eu tenho um W-. E aí, esse W+ é que pode decair num pósitron e num antineutrino, no neutrino do elétron. E esse W- aqui decai no elétron e no antineutrino do elétron. Então eu teria, na verdade, o que eu vou medir na prática vai ser o decaimento do Higgs nesse vamos dizer assim, nesse jato de férmions de elétrons. Tá? Então esse decaimento já está medido também. Agora, a questão que você está colocando é aquilo que o Sérgio falou também. Você ter. Está claro para você, Guilherme? Tá? É só compor o gráfico com os versos que você tem à disposição. Tá? Agora, a questão do quarto, né, do fóton, Dora, é que realmente, quer dizer, no modelo, quer dizer, a gente tem que pensar o seguinte: você está testando um modelo padrão. E o modelo padrão parte do pressuposto de que quem não tem massa não interage com o Higgs. Então o fóton é sem massa. Então não tem como eu ter um decaimento direto do Higgs, porque eu não tenho um acoplamento direto do Higgs com o fóton. O fóton, claro que o Higgs interage com o fóton, mas via processos virtuais. É isso que a gente está dizendo. Essa é a realidade do modelo padrão. Você pode construir um modelo alternativo em que você tem um decaimento direto, talvez, do Higgs com o fóton. O que a Sobretudo se você tiver, por exemplo, um fóton massivo. Queria dar uma referência para vocês. Pode falar.
O que eu só considero que ninguém está aqui querendo ser chato com o Higgs. A questão é o seguinte, é que o Higgs ele traz uma universalidade para a física da mesma altura que o princípio da inércia, da massa para todo mundo. Isso não é uma coisa tão Não é nada trivial, claro. Daí, então vem essa questão, como é que aparece o Higgs? Daí, estranhamente, o Higgs, apesar de todos os discursos de partícula Deus, o Deus das Escrituras, ele se encarnou, ele apareceu lá, entende assim. O Higgs, ele sempre aparece indireto, entende assim, tem um lucro para aparecer. Então, entendo todas as dificuldades experimentais, etc, mas só permite dizer o seguinte, não convence. Entende assim, não é uma coisa, se você tivesse o Higgs interagindo ali, está no primeiro gráfico, o W mais, W menos, diretamente, acabou. Então, quer dizer, a pergunta que você faz no final, na sua discussão, é o seguinte, você acha que o Higgs, ele atualmente ele é detectado experimentalmente, ele é uma nova partícula extraordinária, etc., mas ele tem uma detecção tão igual ao do elétron, ou mesmo do W, ou mesmo do neutrino, quer dizer, você pode não saber qual é a teoria do neutrino, mas tem que dizer que não existe neutrino. Entende assim, o elétron, será que for? Então tem multidões de partículas aí, que digamos, você pega esse teu data, na mão, mas as partículas estão aparecendo diariamente, facilmente no laboratório. Daí vem o seguinte, por que esse Deus das escrituras de teoria de campo, entende assim, não aparece também, entende assim, a gente quer pegar uns cursos da montanha aí dele, entende assim. Primeiro, porque você não é judeu. Segundo, porque você não é Abraão. Segundo, porque você não é Jacó. Deus apareceu para quê? Para Abraão, para Isaac, para Jacó e para Moisés. Você não é circuncidado. Mas o Cristo lá naquela. Diz que tinha 50 mil pessoas no Sermão da Montanha. Isso eu sei, sim. E ele falou que não faz um pouco. Dória, eu vou te dizer. Mas eu só queria que você fizesse uma comparação entre o aparecimento do Higgs e do elétron ou de uma partícula que você escolhe aí. Por que o Higgs é tão embutido no aparecimento dele? Primeiro, porque ele é uma partícula muito instável. Então ele decai. E outra coisa, segundo os experimentais, para você ter certeza que naquele background todo você está produzindo um Higgs, você tem que fazer uma leitura de. Para cada Higgs que você produz, você tem um background, você tem que produzir 1 trilhão de eventos, 10 avós. Quer dizer, você produz um Higgs a cada 1 trilhão de eventos. Então é 1 em 10 a 12. Então você tem que fazer uma varredura muito limpa para ter certeza que é o Higgs. Segundo, o Higgs decai. Outra coisa, o Higgs é uma partícula neutra, sem spin. Quer dizer, uma partícula que não tem spin, quer dizer, é difícil você pegar com um campo magnético, ela é neutra, então ela também interage um pouco com a matéria. Então, é diferente, por exemplo, do W+. O W+, ele tem carga, ele tem momento magnético, que não é tão pequeno. Então, ele tem interações que te permitem, assim, você verificar o traço dele, mas o Higgs é complicado, você só consegue ver o Higgs pelo decaimento. O neutrino, o pessoal pegou o neutrino pela interação. O neutrino, quer dizer, eu vou dizer, não é tanto pela interação, você pegou o neutrino pela diferença de momento também, né? Então você tem a diferença de. O neutrino também, o neutrino atravessa a Terra inteira sem interagir. O neutrino é uma partícula de detecção diferente, difícil também. Então, eu acho que a questão do Higgs é muito a questão dele não ter nem spin, não ter carga e ter um decaimento muito rápido. O neutrino está. O problema do neutrino é que ele oscila, né? Vai ver isso aqui, mas o Higgs é muito instável, ele decai muito rápido. Então, não tem como você medir o Higgs se não for por um processo de decaimento. Agora, no modelo padrão, não dá para ele decair diretamente em 2 fótons, porque não tem o vértice que acopla Higgs fóton-fóton. Tem Higgs 0,0, isso aqui é um vértice, mas isso é uma interação fraca. Quer dizer, dentro dos cânones do eletromagnetismo tradicional, o fóton só se acopla à partícula que tem carga, minimamente. O acoplamento de gate do fóton é uma partícula carregada. Esse é o ponto que você pegou. Você cânone, vamos dizer que você tem um modelo que não tenha, ter o fóton interagindo, não interagindo com carga elétrica. Então você vai ter o fóton interagindo com coisa zero. Certo?
Se você tivesse um gráfico aqui, foto interagindo com ela, Certo? todos esses 4 gráficos que você botou seriam multiplicados. Sim. Enfim. A questão é que você não tem, eu estou acabando, só vou colocar aqui para vocês, só uma coisinha pessoal, essas referências aqui, essa é a referência do Kobayashi Maschal original, e essa referência aqui, da Cecily Yaxcott, é a parametrização da matriz de Kobayashi Maschal. Deixa eu colocar aqui a matriz para vocês, para quem tiver interesse, a matriz de cabelo Kobayashi Maschal. Vou só escrever uma matriz 3x3, então, unitária, com essa parametrização. A parametrização que se usa é essa que eu vou explicar já já o que é isso. Se esses núcleos, Oi? esse núcleo, vamos dizer o seguinte, Pode falar. o resumo da discussão. Por enquanto, o Higgs aparece através de núcleos. Isso, o Higgs através. Daí, se você comparar o Higgs com o Trairinha, Sei. Trairinha, ele é dito que ele fez um golpe parlamentar. Sei. Você acha que o Higgs estaria fazendo um golpe quântico também? Não, por quê? Porque o Higgs, tudo dele é legítimo, os acoplamentos dele são todos coisa. permitidos pela simetria de Gage. Ele não tem nenhum acoplamento assim espúrio, não tem nenhum acoplamento que seja não mínimo. Os acoplamentos dele são legítimos acoplamentos Mas de tudo que Gage. você falou aqui, ele só parece que é um núcleo. Não tem nada correspondente a trilevel. Sei. Esses núcleos você constrói, mas não tem contrapartida trilevel. Certo? Então, quer dizer, eu chamo de golpe quântico quando uma Sei. coisa aparece quanticamente e não tem contrapartida trilevel. Sei. Para mim, o Higgs não tem diferença de traininha, não. Sei. Eu tenho que pensar, eu não sei. Aí eu acho, bom, estou escrevendo aqui, estou falando. Mas eu acho que a gente também tem que pensar o seguinte, que mecânica quântica, a gente, nem tudo tem análogo clássico. Então, vamos dizer assim, o processo a trilevel é aquele processo que é clássico. Ele tem a contrapartida clássica. Mas na mecânica quântica a gente tem processos que são eminentemente quânticos. A difração dos elétrons, né? A difração dos elétrons, você não tem contrapartida clássica. Então, não é uma discussão, isso é uma medição. Eu acho que a mecânica quântica te dá processos que não tem análogo clássico. Tudo que é trilevel, que você coloca, a trilevel é alguma coisa que está na teoria clássica. Agora, tem coisas que não estão na teoria clássica, mas que estão na teoria quântica. Eu acho que aí é muito. O povo está na teoria clássica ou na teoria quântica? O povo, eu acho que o povo está na teoria clássica, cara. O povo está aí, cara. Na teoria quântica estamos nós aqui isolados num loop assim, completamente ortogonal ao Brasil. O povo está lá na central. Lá na central você tem o trilevel. O bom do universo está classicamente. Pois é, exatamente. Então, mas a sociedade é feita deles e dos trairinha. E desses. O que é o trairinha só faz loop. Sem dúvida. Ele não tem o povo. Sem dúvida. Para mim, o Higgs é um trairinha. É um usurpador. Será uma bela novela, Usurpador Quântico. E o pessoal vai gostar. Muito maluco, beleza, aí adorando. De partícula dentro. Pessoal, pois é. Já que ele gosta de decaimento, pois é. decaímos o usurpador quântico. Partícula de Deus é um muro, né? É o quê? Sério? Partícula de Deus é um muro. É o muro. Hoje em dia, É um muro. na analogia, é isso mesmo. Deixa eu botar isso aqui, sempre J. Então a matriz de Kobayashi-Maschal, ela tem esses 3 ângulos. Teta 1, 2, que é o que mistura o quarto U com o quarto D. Teta 1, 2, 2, 3 e 3, 1. Tem 3 ângulos, né? Então teta 1, 2, que mistura a primeira geração com a segunda. Quer dizer, teta, o cosseno de teta e J, então são os 3 ângulos, teta 1, 2, teta 2, 3, teta 3, 1. 3 ângulos e uma fase. Então, essa é a paralela. Então, tudo isso aqui é cosseno. Onde tem C e S, é cosseno de um dos ângulos, né, da matriz de Kabir-Kobayashi-Maschal. E a única fase é essa fase aqui, que vai estar aparecendo
desses vértices. Na próxima aula, então, eu vou dar as regras de Feynman. As regras de Feynman, ou seja, os vértices do setor de elétrons e de quarks. Aí, no setor de quarks, a gente vai ver que as fases aparecem. A matriz de Kabib-Kobayashi-Maskawa, ela está diretamente nos vértices das interações da corrente carregada. Então, na aula que vem, a gente termina isso aqui, toda a estrutura de vértices, de interações, e passa para depois começar a discutir as massas. Aqui, só para chamar a atenção de uma coisa, esse trabalho aqui é o trabalho original do Kabib-Kobayashi-Maskawa. Depois, em 1985, essa senhora sueca, né, Cecilia Jaspor, ela propôs, lá no CERN, né, dessa época ela estava visitando o CERN, ela propôs aquela parametrização que é a matriz de Kabib-Kobayashi-Maskawa. E ela fez esse PRL em cima disso. Então, a álgebra linear também dá PRL. Então, esse trabalho é um trabalho puramente algébrico, em que ela mostra que a maneira mais eficaz de parametrizar a matriz U3 de Kabib-Kobayashi-Maskawa, claro, a gente já sabe, são 3 ângulos e uma fase, mas essa escolha aqui é colocar a fase apenas desses elementos aqui. Então, essa foi a escolha padrão, virou convenção. Então, a gente sempre trabalha com essa matriz de Kabib-Kobayashi-Maskawa. Bom, então na próxima aula, eu acho que a gente agora precisa de mais 3 aulas. Uma aula para acabar isso aqui, que aí acaba em meia hora, e entramos aqui na discussão sobre as massas fermiônicas. Aí a gente vai introduzir o setor de Higgs para dar massa para os neutrinos e vamos discutir a questão da massa dos neutrinos, a matriz de CKM dos neutrinos e as oscilações. Isso dá para fazer mais 2 aulas mais ou menos longas, assim. Acredito que com talvez mais 7 horas de aula a gente termine. Vai ter um diploma depois? Oi, Eduardo? Vai ter um diploma? Um diploma. Diploma em teoria eletrofrágica, né? Assinado pelo Salano.